Companheiros dos estudos do livro Nosso Lar, estamos mais uma vez buscando conhecimento espiritual através dos livros de André Luiz e das obras básicas, dos quais fortalecem as nossas almas. Hoje nós iremos estudar o capítulo 26 do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O nome do capítulo 26 chama-se Novas Perspectivas. André Luiz está sendo orientado pelo irmão Rafael, lembrando no capítulo anterior em que a senhora Laura conduziu o André Luiz para algumas reflexões e no sentido de André Luiz desenvolver aprendizados, observações, estudos, a fim de que ele possa trabalhar, se ocupar nas atividades da colônia espiritual Nosso Lar. E André Luiz vai iniciar as suas observações, o seu estágio, no Ministério de Regeneração, em que ele será recebido pelo ministro Genésio. E Rafael está conduzindo André Luiz neste sentido. E Rafael observa que André Luiz encontra-se silencioso, e André narra neste capítulo que ele está utilizando do valor sagrado da oração. E, em dado momento, ele fica frente a frente, André Luiz, ao ministro Genésio, que é um dos ministros responsáveis do Ministério de Regeneração. E, diante disso, nós iremos observar a beleza e a sabedoria deste ministro Genésio. André Luiz também vai receber um personagem chamado Tobias, conhecido por todos nós, de modo que Tobias vai conduzir o André Luiz às câmaras de retificação, que são ambientes hospitalares, fazendo fronteira ao umbral, já que no Ministério de Regeneração, as câmaras de retificação, elas são ambientes hospitalares, setores em que os irmãos do umbral, que se encontram já com um certo arrependimento, aceitam o amparo da colônia espiritual Nosso Lar. E Tobias vai apresentar este ambiente para o André Luiz. Inicialmente, existem temas no capítulo 26 em que nós podemos, de forma abrangente, nos situar quais os conteúdos em que o capítulo 26 vai mencionar. Temos o item Novas Etapas, em que André Luiz ele vai alcançar os estudos, observações, a fim de que ele possa trabalhar e vai iniciar no Ministério de Regeneração, orientado pelo ministro Genésio. André Luiz conclui perante ao ministro Genésio seus novos pensamentos, a sua transformação, e ele diz de forma muito clara, concluindo ao ministro Genésio e para todos nós, que ele, enquanto médico encarnado, vaidoso, ele estava encarcerado nas opiniões próprias, segundo a conclusão de André Luiz no capítulo 26 do livro Nosso Lar. E é interessante, relevante para todos nós, como busca do autoconhecimento, que quando nós estamos aprisionados
nas opiniões próprias, sem a beleza, sem a maturação de entendermos que as nossas opiniões devem ser depuradas, ser sublimadas ao longo da estrada da vida, através do Evangelho do Senhor Jesus, da doutrina espírita ou de outros princípios luminosos que vão propiciando a beleza de desenvolvermos a lei do progresso, a lei do trabalho, a adoração ao que é sagrado, isto é, amigos dos estudos. As nossas opiniões devem sempre sofrer transformações, mudar para melhor, ter o bem comum, o valor do cristianismo primitivo, a luz maior. E André Luiz concluiu desta forma, perante ao ministro Genésio. E vamos também desenvolver um tema, um conteúdo do capítulo, que diz respeito ao sofrimento, já que nós mencionamos, segundo o capítulo 26 do livro Nosso Lar, as câmaras de retificação. E são ambientes de sofrimentos necessários, porque todos nós, ainda espíritos carentes de valores maiores, o sofrimento, quando nós negamos a lei do amor, a lei do equilíbrio, o sofrimento passa a ser uma necessidade natural dos nossos processos evolutivos, a fim de que possamos superar as nossas personalidades ainda limitadas nas ilusões da vida, sem a beleza e a responsabilidade do ser grandioso que está adormecido ainda em nós. Então, nestas colocações de André Luiz, em que podemos estar aprisionados em nossas opiniões próprias, sendo estas opiniões sem a beleza da vida maior, do toque do Evangelho do Senhor Jesus, então ficamos no ego inferior, no ego imaturo, sem acessar, sem caminhar rumo ao nosso Cristo interno, o eu superior. E temos aqui nosso primeiro fragmento do capítulo, que são trechos que nós destacamos a fim de que possamos estudar um pensamento de um mentor, do próprio André Luiz, de um orientador. Então estes fragmentos, estes trechos do capítulo, hoje no caso 26, podemos detalhar o estudo mais a fundo. Então, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, vamos fazer a leitura deste fragmento do capítulo, deste trecho, que é um pensamento de André Luiz. Em texto, narração André Luiz. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Finalizando a leitura, amigos dos estudos, André Luiz apresenta para todos nós que, na vaidade, ele foi falseando a sua razão, a sua vida, ele foi se tornando um inútil para o seu desenvolvimento espiritual. Ele não conseguiu alcançar a beleza da reforma íntima, da transformação espiritual, quando ele estava encarnado na condição de médico. E segundo o pensamento de André Luiz, ele se desgastou na adoração, na ridícula adoração de si mesmo, ou seja,
As nossas energias, quando elas são centralizadas no ego infantilizado, numa vida vazia, estéril, nós perdemos energias, vibrações e temos um estudo que já apresentamos aqui, relacionado ao conceito de completista, que se encontra no livro Missionários da Luz, no capítulo Preparações de Experiências. É o capítulo 12 ou 11, mas enfim. Manassés, que é o mentor, que está acompanhando André Luiz naquele ambiente da coluna espiritual Nosso Lar, explica a respeito do completista. E são irmãos que, quando retornam da encarnação, eles conseguem completar sua missão. Eles evitam o suicídio indireto, os desgastes da energia do fluido universal do tônus vital, e eles alcançam esse título vitorioso do completista. Mas quando nós abusamos, quando nós agredimos o nosso organismo físico e espiritual através de irritações, alimentos em excesso, vícios materiais, vícios morais, nós atingimos uma situação de suicida indireto e não conseguimos alcançar a nossa missão de forma completa. E perdemos aí 10, 20, 30 anos de vida, já que o suicida indireto, ele antecipa o retorno para a pátria espiritual, já que ele exagerou e desgastou o seu organismo físico e perispiritual com os excessos. Então, André Luiz está analisando, examinando a respeito dessa adoração de si mesmo, o perigo de você gerar enormes gastos de energia ao adorar o ego inferior. Temos como material complementar no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, na primeira parte, capítulo 7º, item 33, princípio 1º, já estudado aqui por todos nós. Allan Kardec diz neste código que ele organizou a fim de que possamos ter uma noção de vida superior. Ele diz o seguinte, nesse primeiro princípio do item 33 de tal artigo, do Código Penal da Vida Futura, item 33, princípio 1º. Segundo Allan Kardec, ele diz: o sofrimento é inerente à imperfeição. Vou repetir, o sofrimento é inerente à imperfeição. Eu já mencionei esse princípio em nossos estudos, mas estes conteúdos são importantes, que geram lógicas perfeitas, a fim de que possamos nos defender dos nossos arrastamentos e tendências. Então, quando eu vivo uma imperfeição, estou ciente desta imperfeição e nada faço para superar, certamente irei sofrer. A lógica é essa. Se eu tenho uma imperfeição e não supero, a médio ou longo prazo, eu irei sofrer. Então preciso vigiar o meu dia a dia, a minha vida, o meu íntimo, a minha vida interior, o meu psiquismo, a fim de que eu possa entender que a imperfeição vai gerar sofrimento em mim. E no livro Nosso Lar, no capítulo 26, dos quais estamos estudando, temos aqui um outro trecho, um outro fragmento do capítulo, que são palavras orientadoras do ministro Genésio. E ele diz o seguinte, lembrando que André Luiz está buscando trabalho, atividade, está perante ao ministro Genésio, em que o ministro vai oferecer uma oportunidade de estágio, de estudos, de exames, a fim de que André Luiz possa estar em condições ao trabalho. E o ministro Genésio diz o seguinte para André Luiz, em texto, narração André Luiz: nos círculos carnais, costumamos
felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Finalizamos a leitura com estas palavras sábias do ministro Genésio e temos aqui conteúdos relevantes. Na primeira parte das orientações do ministro Genésio perante André Luiz, ele diz que nos círculos carnais costumamos dar felicidade ao homem quando ele atinge a prosperidade financeira ou figuração externa. Lembrando que a prosperidade financeira é com equilíbrio, a posse do necessário, que diz respeito à orientação da questão 922 do Livro dos Espíritos, em sua parte final, que devemos buscar a posse do necessário. E o ministro Genésio continuou dizendo que a figuração, seja a beleza física, ela prevalece no nosso mundo físico, no mundo dos encarnados. Identifica com esta conclusão do ministro Genésio, na primeira parte, que é o planeta de provas e expiações, em que o mal predomina, segundo Allan Kardec. No planeta de provas e expiações, o valor da alma, o valor espiritual, a natureza espiritual, ela fica em segundo plano, lamentavelmente. E por isso que nós buscamos um mundo externo, apesar do seu valor transitório. E na segunda parte do pensamento do ministro Genésio, ele diz o seguinte, já identificando o mundo de regeneração. Ele identifica o ambiente da colônia espiritual nosso lar como outras colônias, outras esferas de vida, em que são classificadas como mundos de regeneração. Ele diz o seguinte, estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Então, amigos, nos mundos mais elevados de regeneração, a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera permitirão que nós tenhamos a beleza, nós iremos enaltecer, elevar o espírito que está entre nós, que vive em nós, o espírito que preside os nossos destinos. É no espírito que nós conceituamos, definimos a vida. Por sua vez, nós iremos viver o céu no sentido de estado espiritual. A nossa mente pode ser um firmamento azul, um céu de beleza espiritual, quando estamos ajustados às leis naturais, às leis de Deus, ou nós podemos viver, simbolicamente dizendo, o inferno em nosso estado mental, quando nós não entendemos estas orientações do ministro Genésio, compreensão, esforço próprio, humildade e outras mais. Então, amigos dos estudos, o ministro Genésio, ele está orientando o coração de André Luiz a fim de que este possa alcançar a beleza da vida. Então, amigos, e por último, amigos dos estudos, irei apresentar um fragmento, um trecho do capítulo 26, em que o irmão Tobias explica e esclarece ao André Luiz a respeito das câmaras de retificação, que estão localizadas nas vizinhanças do umbral, em que as câmaras de retificação, elas amparam, auxiliam os irmãos que se encontram no umbral, quando eles vivem os arrependimentos e eles necessitam de amparo espiritual hospitalar, eles são conduzidos para este ambiente. Então, o irmão Tobias está orientando André Luiz neste sentido. Então, vamos fazer a leitura deste fragmento. Narração André Luiz. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes.
nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Irei repetir, amigos dos estudos, a fim de fixarmos o conteúdo em que o irmão Tobias está orientando o André Luiz. Em texto, narração André Luiz. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, amigos, finalizamos a leitura. Estes ambientes hospitalares da colônia espiritual Nosso Lar, eles amparam, auxiliam todos aqueles que viveram erros, equívocos, definições em que não representam tais conceitos de vida, os ajustamentos, as observações das leis naturais, das leis divinas, como por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei de progresso, a lei do trabalho, a lei de caridade, amor. Tais leis geram responsabilidades para cada um de nós. Então, amigos dos estudos, fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar, lembrando que nós estamos construindo uma nova vida em Cristo. Jesus é a nossa água viva, o nosso pão, o nosso alimento, e devemos procurar entender, compreender e seguir o Mestre da vida, o nosso Senhor Jesus, porque Ele mesmo menciona no Evangelho de São João, falando a respeito da vida. Ele diz o seguinte: vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Fiquem na paz.